Próxima palestra agora, vamos chamar os dois professores, o tecnólogo Danilo Peron, que é tecnólogo em radiologia, mestre em ciência médica, especialista em anatomia macroscópica e anatomia por imagem, docente do curso de tecnologia na radiologia na Universidade Uninove, e o professor Bergman Munhoz, que é membro da American Society of Radiology Technologies e é especialista em diagnóstico por imagem. Professores, fiquem à vontade. Infelizmente, eu tenho que pedir a vocês que sejam sucintos no tempo, por favor. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos. Primeiramente, é um prazer participar aqui com vocês, agradecer o convite e a honra de poder ter participado do livro. Então, muito obrigado. Vou projetar aqui minha palestra. Deixa eu voltar aqui. Boa tarde a todos. Um prazer imenso, agradecendo o convite. Professor Danilo, profira seu show, por gentileza, e eu teço comentários após aí a sua apresentação. Vamos lá. Serei breve. Todos estão me ouvindo, vendo minha apresentação? Tá tudo certo aí? Acho que sim, né? Muito bem. Então, declaro que não tem nenhum conflito de interesse nessa apresentação. Nós escrevemos o capítulo que traz bastante curiosidade por meio da tecnologia em radiologia, né? Falaremos hoje sobre ultrassonografia, como é que está o método agora, inclusive para o tecnólogo em radiologia, né? Que é um dos tabus da nossa formação, falar um pouquinho sobre ultrassom, mas a gente pretende, com o livro, com essa apresentação, demonstrar para vocês que existem possibilidades, né, de inserção do tecnólogo nesse método. Então, eu tive a honra de dividir o capítulo com o professor Bergman, que foi meu professor, né, inclusive foi ele o responsável por me incluir no ultrassom. Então, um agradecimento em especial aí. Então, o método de ultrassonografia, ele é um método muito utilizado em geral, né, na medicina, um dos métodos mais básicos de imagem que nós temos hoje, assim como os raios-x. Eu gosto de dividir esses métodos em dois, né? Os métodos básicos e os mais especializados. Então, raio-x e ultrassom como básicos, tome e ressonância como métodos especializados. Porém, o ultrassom ele vem tornando algumas experiências mais viáveis, né, dentro da própria radiologia. Então, o método de ultrassom, como vocês, com alunos ou profissionais já formados, né, já devem lembrar que é isento de efeitos colaterais. Então, nós podemos, de fato, usar bastante no dia a dia, sem nenhuma preocupação com efeitos biológicos, com alguma invasão ao paciente, né? Tanto que é o método mais utilizado para visualização da fase pré-natal, né, do feto, da fase fetal. Então, o ultrassom não utiliza radiação ionizante, né, as ondas sonoras não têm essa possibilidade de causar ionização, e é um método totalmente não invasivo, né? A gente tem a possibilidade de estudar a hemodinâmica corporal, sem, por exemplo, a aplicação de um meio de contraste, né? A introdução de um meio de contraste. O próprio fluxo sanguíneo consegue me demonstrar uma qualidade boa, me dando referência desse fluxo e noções macro e micro, anatômicas e funcionais das estruturas vasculares. Por isso, nós não temos nenhuma contraindicação para a realização deste exame. Posso realizar desde a fase fetal até qualquer outra fase da vida, né? E uma outra característica muito importante do ultrassom é que nós não temos um plano de imagem específico, assim como a gente encontra na tomografia, na ressonância, né? Que eu preciso de cortes transversais, sagitais ou coronais. Na ultrassonografia é uma imagem um exame muito livre, né? Então, a gente obtém essa imagem no plano que eu quiser, inclusive planos oblíquos. Então, eu consigo fazer uma análise bastante adequada, por isso que exige a percepção do médico, né, radiologista ou ultrassonografista,
que entenda a anatomia de uma forma tridimensional, né? Até porque este exame ele é adquirido em tempo real. Então, eu coloquei um videozinho aqui, olha, a gente consegue perceber, né, um feto abrindo a boquinha aqui, com os batimentos cardíacos, de uma forma bem fácil, né? Então, dá para estudar tanto anatomia quanto fisiologia. Isso me dá uma avaliação funcional mais fidedigna ao método, né? E comparando com os demais métodos, comparando com a tomografia, com a ressonância, é um método de um custo muito mais barato, né? Por isso que o acesso à ultrassonografia é muito mais fácil do que o acesso a uma tomografia ou uma ressonância, por exemplo. E ainda assim consegue ser um método bastante versátil. Eu posso fazer a aplicação dele em qualquer local. Eu não preciso de uma sala específica, baritada, por exemplo, para fazer o uso desse método. Eu posso, inclusive, o que está acontecendo hoje é fazer a ultrassonografia no próprio local onde o paciente teve uma lesão, por exemplo, como um trauma, né? Então, o ultrassom está bastante aplicado hoje numa outra metodologia, que é o FAST, que é o ultrassom específico aplicado ao trauma, que é uma outra questão importante também, de que vai ser falado aqui no finalzinho. Um equipamento de ultrassom, ele tem uma vida útil hoje de aproximadamente 7 anos, né? O que permite isso, obviamente, são as manutenções preventivas, né? E novos softwares. Por quê? É uma vida útil para um equipamento relativamente baixa, né? Mas por conta das tecnologias, das novas tecnologias. Então, quanto mais tecnologias nós temos, menor fica a vida útil desse equipamento, porque ele acaba se tornando um equipamento que não é tão útil naquele momento. Ele tem questões muito básicas, né? Tem um uso muito básico. E esse não é o objetivo da ultrassonografia. Então, é um método que envelhece muito rápido, né? Um equipamento que envelhece muito rápido. Mas, como eu disse, não é um equipamento tão caro, né? Comparando a outros métodos. Então, é um investimento bacana para o hospital, para a clínica, para investir na ultrassonografia, tá? A ultrassonografia, assim como todos os métodos, tem um avanço tecnológico bastante adequado, né? Então, essas inovações em ultrassonografia merecem um destaque em especial, justamente porque a ultrassonografia ela pode ser aplicada para diversos outros métodos. A ultrassonografia pode ser aplicada por diversas especialidades, né? Então, hoje, não é somente o médico radiologista que desempenha um papel importante com a ultrassonografia. Outras especialidades, como a ginecologia, obstetrícia, a nefrologia, a cirurgia, o próprio médico de emergência está utilizando muito o ultrassom, né? Alguns ainda dizem que a ultrassonografia será o próximo estetoscópio, né? Vai substituir o estetoscópio, justamente para fazer algumas questões, algumas avaliações rápidas, como, por exemplo, um ecocardiograma, facilmente. Então, em vez de apenas fazer uma ausculta, vai conseguir fazer, de fato, uma visualização do coração, não somente a ausculta, né, de forma rápida, fácil e sem risco nenhum para o paciente. Essas melhorias, né, elas vão impactar diretamente na saúde pública em todos os âmbitos, né? Seja de hospitais, seja de clínicas, seja de consultórios, seja de ambulatórios. Hoje nós temos novas técnicas sendo aplicadas com a ultrassonografia, como a análise da pele. Então, o dermatologista está usando ultrassom para avaliar a pele, odontologistas estão usando ultrassom para fazer alguns procedimentos guiados, né, na estética, na harmonização orofacial, por exemplo, para aplicar ácido hialurônico, fazer o famoso Botox. Então, essas técnicas e procedimentos, eles estão começando e evoluindo bastante para um novo método, né? Então, uma questão importante, por exemplo, aqui, uma das capacidades da ultrassonografia hoje, de acordo com a frequência do transdutor, é estudar a pele. Então, a gente consegue ver aqui, né, as camadas da pele, ó, uma estrutura extremamente superficial. Essa imagem, ela parece estar uma imagem bastante aumentada, né, parece que é uma estrutura muito profunda, mas a gente consegue entender que isso aqui tem uma profundidade de 2 centímetros da pele.
só tem uma profundidade de 2 centímetros da pele. Então, isso aqui é uma questão importantíssima para o dermatologista, por exemplo, ou para o profissional que trabalha com harmonização orofacial, caso ocorra alguma intercorrência, né, alguma complicação do método, a gente consegue visualizar a pele, por exemplo, do paciente, né? Então, aqui, isso só é permitido porque os equipamentos hoje, os transdutores, eles têm uma frequência extremamente alta, né? Então, a gente sabe que na física, vocês acabaram de ver uma excelente palestra aí de física, que a profundidade ela é inversamente proporcional à frequência do transdutor, né? Então, quanto maior for a frequência do transdutor, mais superficial eu tenho essa possibilidade de estudar. Então, aqui, isso antigamente não era possível, né? Hoje a gente já tem essa possibilidade. Assim como, por exemplo, falava antigamente que não dava para estudar osso e ar pelo ultrassom, né? Hoje, inclusive, para fazer a análise ou o acompanhamento de um paciente que esteja internado por COVID, verificar a evolução pulmonar, a gente já consegue fazer um exame de ultrassom e verificar se a pleura está íntegra, se tem realmente uma consolidação. Então, a ultrassonografia hoje ela já é possível de ser aplicada em outras modalidades que antigamente não eram possíveis, né? Então, no centro cirúrgico, numa UTI, a ultrassonografia hoje já é muito bem utilizada, né? E, obviamente, ela vai evoluindo conforme todos os métodos. Na obstetrícia, por exemplo, nós temos essa evolução de hoje ter até o 5D. Esse 5D, o que seria, né? Nosso corpo só tem 3 dimensões, que vai ser a altura, largura e profundidade que a gente vê aqui nessa imagem, né? Depois evoluiu para o 4D, para a 4ª dimensão. Então, o que seria essa 4ª dimensão? Eu vejo uma imagem em 3D, com uma resolução mais adequada e também em movimento. Então, aqui no 4D, eu consigo fazer essa análise tridimensional ainda com movimento normalmente do feto, né? E o 5D nada mais é do que isso aqui, ó, é uma imagem 4D de uma qualidade estupenda, né? Que eu consigo avaliar todo o movimento, perceber muitos detalhes e ainda consigo reproduzir isso como se fosse uma live, né? Então, mandar para quem o pai não pode assistir o parto, aliás, não pode assistir o exame. Vamos conectar então com o pai. Então, eu conecto o celular do aparelho, o celular do pai com o aparelho de ultrassom, ele consegue verificar isso em tempo real. Então, isso seria o 5D, né? Um 4D com uma resolução de imagem fantástica, né? Que a gente consegue observar não só na área fetal, né? Na área fetal é o que a gente mais usa, mas eu posso fazer essa live, por exemplo, fazendo um estudo hepático com o médico do paciente que não consegue orientar, não consegue acompanhar o exame, mas consegue de fato definir a possível hipótese diagnóstica que ele queira se adequar naquele momento, tá? Então é muita tecnologia envolvida, né? Aqui, por exemplo, uma outra característica do ultrassom, né, tecnológica dos últimos tempos é a elastografia. A gente faz elastografia hepática, a gente consegue fazer elastografia mamária, consegue fazer elastografia de alguns órgãos, né? A hepática foi uma das primeiras a serem realizadas. O que é elastografia? Eu consigo calcular a elasticidade, né? A questão de fibrose hepática, uma fibrose mamária, a fibrose de um tumor, de um nódulo, por exemplo, pelo ultrassom. Então, o que eu precisaria de um exame mais invasivo, como, por exemplo, uma biópsia, hoje eu já consigo fazer isso com a ultrassonografia, verificar a fibrose tecidual somente com um exame de imagem, sem precisar fazer um procedimento mais invasivo, né? Uma biópsia, por exemplo, para esse paciente. Então, isso é uma questão importante. Aí vocês estão vendo aqui que tem um quadradinho, né, nessa imagem, e vocês veem alguma pontuação. Dá para a gente fazer essa característica aqui, fazendo uma analogia às unidades Hounsfield da tomografia, né? Então, na ultrassonografia, como se eu estivesse estudando a densidade dessa estrutura. Tá, mas isso já é possível na tomografia, por que eu faço com ultrassom?
Porque com o ultrassom, se eu for, o ultrassom também é um método não só diagnóstico, né? Ele é um método que ele pode ser aplicado também para guias de procedimentos. Então, se eu for guiar um procedimento por ultrassom, eu já consigo fazer a própria elastografia e o guia desse procedimento simultâneos. Eu não preciso de 2 métodos. E eu não estou expondo o paciente aqui à radiação ionizante na tomografia, tá? Então, esse é um método bastante importante e que está evoluindo aí junto com o método de ultrassonografia. Fusão de imagens. Aqui eu já consigo fundir o ultrassom, aqui do lado direito, do lado esquerdo de vocês, é uma imagem ultrassonográfica, do lado direito é uma imagem de ressonância. Então, aqui nós estamos vendo a próstata. Este exame de ressonância, nós colocamos o exame de ressonância no equipamento de ultrassom, e o médico consegue fazer o exame de ultrassom em tempo real. Nós vamos solicitar a estrutura de interesse, nesse caso colocou um pontinho R aqui, e o próprio aparelho vai conseguir fazer essa varredura, mostrando para mim, na ressonância, qual é o objetivo, onde eu quero chegar, fazendo uma biópsia mais adequada, por exemplo, nessa região. Então, essa região do ultrassom corresponde a essa região da ressonância. Agora eu vou avaliar uma outra forma, uma outra região da próstata, ó. Região 1, região 1. Em ambos os exames, né, a gente consegue ver uma certa alteração de tonalidade, mas a gente consegue fundir essa imagem e trazer dois diagnósticos diferenciais importantes e ainda assim fazer uma biópsia, por exemplo, tá? Então, a ultrassonografia evoluiu nesse nível de eu conseguir colocar uma imagem de ressonância junto com uma imagem de ultrassom para que eu possa estudar e delimitar muito bem, por exemplo, para um tratamento radioterápico ou para uma biópsia ou até mesmo para uma cirurgia, tá? Então, a ultrassonografia evoluiu bastante nesse quesito também. E olhem que tudo que eu estou falando aqui, como que a importância do profissional tecnólogo em radiologia entender sobre essas tecnologias, né? De processamento de imagens digitais, essas fases de imagem de padrão DAI, com bit, byte, isso é fundamental para a nossa formação, né? Outra questão é a ultrassonografia com contraste. Hoje já existe, né, o contraste para ultrassom. Nós falamos de microbolhas. Então, são microbolhas de ar que são injetadas via endovenosa no paciente, né? Não precisa ter medo, porque essas, como eu disse, são microbolhas, né? Não tem a possibilidade de causar uma embolia, por exemplo. Então, essas bolhas, o que elas fazem? A gente sabe que o método do ultrassom é o método pulso-eco, né? Então, o ultrassom, o equipamento emite a onda sonora e capta o eco. Isso num equipamento normal, sem nenhum tipo de contraste. Quando eu injeto o contraste, que são microbolhas, essas microbolhas acabam estourando na corrente sanguínea e produzindo eco. Lembrem disso, né? A resposta de todo o som é um eco. Então, o que esse contraste faz? Essas microbolhas se estouram, produzem um eco, mais o eco que foi emitido da onda sonora emitida pelo transdutor. Então, esse contraste na imagem ele vem justamente por conta disso. Então, além dos ecos que tenho emitidos pelas ondas do transdutor, eu terei os ecos emitidos da injeção de contraste, que são as microbolhas, tá? Então, isso é muito usado em cardiologia, para estudar outros tópicos também, tá bom? O Doppler, acho que todo mundo conhece, né, o efeito Doppler. O efeito Doppler é para uma análise especificamente hemodinâmica, vascular, né, do paciente. Então, a gente tem aí, o efeito Doppler existiu há muito tempo, né? Christian Doppler descreveu ele há muito tempo, que a gente consegue estudar fluxo, consegue estudar velocidade, para ver se tem uma estenose, uma obstrução, uma má formação arteriovenosa, ou qualquer outra alteração vascular. Então, a gente vê que hoje o Doppler evoluiu muito com relação à qualidade, com relação à produção de imagem. Então, a ideia hoje é que nós conseguimos estudar vasos extremamente estreitos, né, pouquíssimos calibrosos, e hoje o ultrassom já consegue fazer esse estudo com o Doppler, né? Aqui eu estou mostrando um Doppler de artéria abdominal se dividindo aqui pelas ilíacas, né, fetal, claro, uma qualidade de imagem um pouquinho pior, né, do que a gente vê. Então, essa aqui é uma imagem um pouco mais antiga.
essa já é uma imagem nova, olha. A qualidade da imagem é melhor, eu estou vendo o coração do feto aqui saindo, ó, o sangue saindo pela aorta, o sangue em azul, em vermelho retornando pela veia cava inferior, olha. Então, é uma imagem fantástica, que se tiver uma malformação aqui fetal, congênita já, a gente já consegue avaliar isso. Como várias outras coisas, fração de ejeção, débito cardíaco, como o professor Bergman descreveu, eu consigo fazer uma análise fisiológica fantástica com o uso do Doppler, né? E nessas evoluções, olha só, isso aqui é um Doppler, né, de vasos cranianos, de vasos cerebrais, ó, um Doppler intracraniano, né, fetal, eu vejo artérias, ó, vasos que são minúsculos. Então, se tem uma malformação arteriovenosa, o obstetra já consegue planejar isso, né? Aqui nós vemos também um Doppler, um ecocardio fetal, né, que a gente consegue ver a comunicação, ó, dos átrios, dos dois átrios, estritamente normal, né? Na fase fetal, tem um forame oval aqui que vai permitir essa comunicação, que aí futuramente vai ter que ser fechadinho, né? Para que não tenha o famoso sopro, que o pessoal chama de sopro, né? Então, dá para fazer uma análise vascular fantástica, hemodinâmica fantástica, de qualquer vaso, tá? Do corpo. Não somente na área fetal, em qualquer outro lugar, tá? Do corpo, seja no indivíduo já vivo, inclusive. O que o ultrassom vem também nos trazendo de características novas é justamente também mobilidade e adaptabilidade. Então, hoje, a ultrassonografia se tornou um método muito prático, portátil, fácil de carregar para qualquer outro lugar, né? E os aparelhos também estão tendo uma cara mais tecnológica. Hoje nós temos aparelhos, inclusive, com telas cada vez maiores, telas de quase 32 polegadas num equipamento, né? Fora a possibilidade de eu poder colocar uma outra tela. Se eu quiser colocar uma TV de 70 polegadas anexa a um equipamento de ultrassom, isso já é possível, né? Então, esses monitores acabam sendo cada vez mais móveis, maiores, possibilitando uma análise mais adequada, né? Diminuindo a tendência de erro. E outra tendência que está chegando também, ó, você vê que todas essas imagens que eu coloquei aqui, todos os equipamentos, as telas já são touch, né? Já são touchscreen. Então, a ideia é que os botões se tornem cada vez menores, cada vez mais portáteis durante o procedimento de ultrassom, tá? Um equipamento de ultrassom denominado fixo, ele já é um equipamento que eu consigo, por exemplo, transportar dentro do hospital. Eu tenho essa possibilidade, né? Um equipamento fixo de eu carregar para UTI, de eu carregar para qualquer outro local dentro do hospital. O equipamento portátil do ultrassom hoje já é um equipamento de bolso, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, esse equipamento é um dos, né, que a gente tem, que coloca no bolso. Alguns têm fio, você consegue conectar direto no seu celular, então o médico vai conseguir fazer essa conexão diretamente no celular dele, ou um tablet, ou um notebook, o que ele preferir, ou até mesmo numa TV, no monitor de TV, permitir fazer esse diagnóstico no local que for necessário, tá? Então, esse aqui é o que nós vamos chamar de portátil, ó, esse aqui parece um notebook, esse é um portátil, tá? E esse aqui é o que a gente chama de sem fio, ou equipamento de bolso. Ele é muito leve, consegue carregar para todo quanto é lugar. Existem empresas que produzem, por exemplo, ó, 2 transdutores num equipamento só. Então, eu tenho tanto um transdutor linear para fazer exames de estruturas superficiais, como um transdutor convexo, que me permite fazer exames de estruturas mais profundas, tá? Então, essas empresas estão aumentando e renovando cada vez mais a possibilidade da ultrassonografia portátil, tá? Essa portabilidade está crescendo cada vez mais e é o que a gente vê de mais evolução no quesito de ultrassonografia, né? Então, um médico, por exemplo, com um equipamento desse, ele consegue atender o paciente no local do trauma, ver se tem um sangramento abdominal, por exemplo. Então, no transporte do paciente que teve um trauma para o hospital, ele já consegue, inclusive, ver se tem um sangramento, por exemplo,
e desse sangramento já entrar em contato, prepara o centro cirúrgico que eu vou ter que entrar com o paciente, estou chegando com o paciente. Então, aumenta, né, a possibilidade, aumenta a chance da gente encontrar isso no dia a dia, tá? Essa evolução nós encontramos com facilidade sim, Abner, até porque esses equipamentos, eles não têm uma qualidade de imagem superior a um equipamento fixo, tá? E não é o objetivo dele. O objetivo dele é, de fato, fazer laudos rápidos, né? Então, por exemplo, eu posso usar esse ultrassom só para perguntar se tem sangramento ou não tem. Avaliar alguns produtos, por exemplo. Então, um equipamento desse não é caro, não é caro levando em consideração o preço dos outros, né? Um equipamento portátil desse custa em torno de 30, 40 mil reais, né? Esse outro aqui tem um custo de aproximadamente 60, 70 mil reais, mas me permite estudar tanto estruturas profundas quanto estruturas superficiais. Então, comparando com uma tomografia que vale aí milhões, né? Isso não vai ser basicamente quase nada do fator benefício, né, que esse transdutor vai trazer para a gente. E aí eu trago a nossa maior discussão, né? Tá, mas o que adianta eu saber tudo isso se o tecnólogo no Brasil não tem permissão para atuar com ultrassonografia, né? No Brasil, o único profissional que pode fazer ultrassom diagnóstico é o médico, tá? Então, precisa ter CRM, normalmente são os radiologistas. Não é fechado somente para o radiologista, existe, inclusive, a especialização em ultrassonografista, tá? Então, aqui a gente vai usar bastante, mas quem vai ter que ensinar todas essas tecnologias para o médico? Quem vai participar desse treinamento para dar para esses médicos? Nós, tecnólogos em radiologia, né? Então, para ser application de ultrassom, uma das primeiras áreas que surgiu para o tecnólogo com ultrassonografia atuar foi justamente na aplicação de equipamentos. Então, o tecnólogo, o próprio curso já diz, né? O nome do próprio curso diz Tecnologia em Radiologia. É um profissional que deve estar vidrado aí em tecnologia, tem que saber bastante de computação, além de ser um profissional que domina muito bem anatomia, física, a patologia e outros critérios importantes para se atuar com ultrassom, tá? Porém, no exterior, já existem tecnólogos realizando o próprio exame. Então, por exemplo, Estados Unidos, alguns países da Europa, Chile, aqui na América Latina, por exemplo, nós temos tecnólogos atuando com ultrassom. O ultrassom nesses locais é exatamente igual à tomografia, à ressonância. O tecnólogo faz o exame e o médico lauda. Mas, para isso, a gente precisa de protocolos bem estabelecidos, o que não ocorre ainda no Brasil. Tá? Os protocolos aqui ainda não estão bem estabelecidos, mas nós estamos em vias de, por conta desses projetos de pesquisa. Foi justamente quando eu entrei em 2008 para atuar com ultrassonografia, uma área que eu conhecia pouco, né? Só tinha ouvido falar na graduação, e mesmo assim na graduação é uma carga horária muito baixa, né, para nós tecnólogos, e aí a gente começou a fazer esses estudos. Hoje nós já temos mais de 20 protocolos realizados, feitos com teste de reprodutibilidade, interobservador, fazendo com radiologistas, ultrassonografistas, residentes e tecnólogos. Então, com resultados bem interessantes, com resultados bastante provenientes, muito bacanas, tá? Então, essas pesquisas, aqui no Brasil, nós temos um projeto multicêntrico, né, que é o projeto ELSA. Então, nós temos 8 estados aqui no Brasil que já tem tecnólogo realizando ultrassom em pesquisa, tá? O centro de leitura é aqui em São Paulo, fica no Hospital Universitário, né, no centro de pesquisa do Hospital Universitário, dentro da USP, né, o Hospital Universitário da USP, onde eu tenho o prazer de atuar com alguns colegas. Hoje eu coordeno esse centro de pesquisa, esse centro de leitura, inclusive, perdão. Então, começamos em 2 tecnólogos, né, no Brasil. Hoje nós já somos mais de 10. Então, eu acredito que com estudo, bastante dedicação, a gente consiga, de fato, melhorar essa visão, né? Nós temos outros projetos, inclusive, incluindo o tecnólogo, o projeto PISA, não sei se vocês já ouviram falar da ressonância de 7 Teslas, né?
que também é do complexo da USP, dentro do HC. Lá nós também fazemos ultrassom de cadáver. Então, o PISA faz a ressonância de 7 Teslas em cadáveres, né? E nós também, aí é um grupo multiprofissional. Tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, tem tecnólogo em radiologia, fazendo biópsia de ultrassom para atuar em locais remotos, né? Locais que não são possíveis fazer a necrópsia. Nós estamos atuando com ultrassonografia, fazendo biópsia desses cadáveres. Então, é uma questão bastante importante do dia a dia nosso, né? Então, o que precisa do tecnólogo no Brasil para começar a atuar com ultrassonografia? Estudo, dedicação, tá? Dependemos, claro, da grade curricular das universidades, né, que incluam mais ultrassonografia como nosso currículo. Então, é uma coisa bem importante para nós no dia a dia, né? Não dá para comparar, por exemplo, o exterior. Lá é um curso específico, então você não é tecnólogo em radiologia, lá se formam tecnólogos em ultrassonografia. É exatamente uma profissão exclusiva, tá? Então, isso é uma questão importante do dia a dia. Então, nós ainda não, de acordo com nossa evolução, nossa grade horária e algumas normatizações, o tecnólogo em radiologia no Brasil ainda não está apto a realizar ultrassonografia. Precisa de muito estudo, eu já estou envolvido com ultrassonografia há 11 anos, então, e tem muito que aprender ainda, inclusive, isso é importante, tá? Já houveram algumas vezes, né, alguns colegas tecnólogos já tentaram ser inseridos nos métodos, mas por conta de alguns percalços no dia a dia não foi possível, né? Isso há um passado não muito distante, né? Praticamente no início de 2000, né? Na transição de 1990 para 2000, mas infelizmente não tivemos sucesso. Por quê? Quando a gente pega um profissional e coloca para atuar com ultrassonografia sem um aporte, depende muito da questão profissional, né? E uma outra questão é de normatização, uma questão mais específica de normas, né? Então, como é um método exclusivo dos médicos, a gente, obviamente, também tem que respeitar. Então, eu sou bem característico quanto a isso, né? E só para finalizar, eu só queria chamar o professor Bergman para a gente discutir um pouquinho. Queria deixar essa mensagem para vocês. Muitos falam, né, que os robôs vão nos substituir, principalmente na área da saúde. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que a nossa prática, né, a boa prática do tecnólogo, ela está justamente na atualização do setor do setor tecnológico. E para que nós, seres humanos, junto com a tecnologia, possamos prestar o melhor atendimento e mais humanizado possível para o paciente. Ainda mais num curso que tem o nome de tecnologia em radiologia. Então, essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês. Eu deixo aqui os meus contatos e agora eu passo a palavra para o professor Bergman para tecer alguns comentários, para falar sobre as experiências dele também com ultrassom, que é um dos poucos tecnólogos também que teve essa possibilidade de atuar com ultrassom. Obrigado. Danilo, deixa a sua última tela mesmo, por favor, não precisa tirar. Isso, obrigado. Pessoal, boa tarde, um prazer. Acho que a maioria já nos conhece, né, Danilo? A gente acabou incentivando alguns a fazerem o congresso, né, o terceiro congresso do ensino, agradecendo aí o Márcio, a Rose, o Carlos André e o Alexandre Araújo, pessoas com que nós temos muito carinho, muita admiração, muita estima, né? E, bom, o que eu queria falar? Basicamente, é só tecer algum comentário relacionado à questão do operador de dependência, né? Seguindo um pouquinho a sua linha de raciocínio. Parabéns, Danilo, obrigado pelo reconhecimento. Acredito que seja a primeira vez que a gente esteja dividindo um pau, né? Para mim é uma honra também saber que eu, de alguma forma, contribuí. O seu legado que você constrói é incrível, né? Você é um profissional excepcional, corajoso, destemido, sem dúvida, aí, e que você também possa continuar evoluindo, como tanto orgulho aí, todo mundo, né? Todos os professores, não somente eu. E você não representa essa pessoa somente para mim, né? Você é essa pessoa para a profissão, tá? Você tem esse alcance, a minha torcida, o meu carinho, minha admiração, que a sua evolução é a nossa, tá bom, Danilo? Eu sempre cito você incansavelmente,
Tem até testemunhas aí, o Cleiton está na sala. Fico muito feliz, professor. Obrigado. Isso para mim é uma honra extrema. Imagina, eu acho que é um pouco, e de certa forma a gente tem que aprender um pouco disso, né? Valorizar nossos colegas em qualquer âmbito, em qualquer instância, não meramente apontar, criticar, né? Eu fico um pouco chateado quando eu vejo pessoas que buscam cercear, né, a nossa atuação na área. É um pouco, não sei se é timidez, eu vou procurar não ser muito agressivo, às vezes eu fico um pouco agressivo com isso, mas dizer para as pessoas que elas têm que acreditar, né? Eu também não tinha ideia disso, né? Surgiu uma oportunidade, assim como apareceu, eu sabia muito do que eu estava fazendo. A gente tem uma dívida com a doutora Ilka, né? Que acreditou muito, porque ela viu o tecnólogo nos Estados Unidos, né? A minha busca, a Associação American Society of Radiological Technologies, foi justamente essa, né? O tecnólogo nos Estados Unidos é o sonographer, né? Embora ele não emita propriamente o laudo diretamente, mas nos países de primeiro mundo, o tecnólogo ele profere aí uma condição de pré-laudo, né? É o que a gente faz. Acabei de receber uma imagem de tomografia histórica de Covid de um médico muito, muito querido também, ele pediu opinião, né? Vejam vocês. Isso é possível, isso acontece no planeta inteiro, como a gente conhece como primeiro mundo, né? Mas para isso, pessoal, a gente precisa capacitação, tá? Para isso a gente tem que ter formação, para isso a gente tem que buscar estudar, né? Como bem colocou o professor Danilo, a formação do tecnólogo sonographer, quando ele é tecnólogo, ele pode fazer isso. Quando ele estuda o curso lá fora, ele escolhe essa opção e ele se dedica aí o último ano e meio, os últimos 2 anos a essa condição. Ou depois ele vai fazer uma especialização direcionado para essa condição, né? É uma área importante. Eu estava comentando com uma aluna que de uma forma até, eu queria até reproduzir a pergunta dela, não preciso falar o nome, e é bacana, né, como a condição do evento online tem essa possibilidade, que é uma coisa única, de chamar só aquela pessoa, não quer falar para todos, ela acaba direcionando somente para a gente, né? E é uma coisa muito, muito oportuna e boa dessa possibilidade do congresso online, né? Percebam que quando a gente tem vontade, a gente consegue, não é isso? Tá? Era muito fácil aí a equipe do Ensina dizer que não ia ter evento por várias razões, e não, né? Tá joia, Maria Isabel, obrigado, é você mesmo, tá? E dizer que não teria evento, mas não, a gente conseguiu, e tem sempre o lado bom, né? Que a gente sempre vai poder tirar proveito. Ela colocou numa pergunta muito interessante o quanto que essa área era difícil de entrar, né? Se havia muita dificuldade. Percebam uma coisa, por favor, né? Como eu sempre brinco, chamando meus alunos com todo carinho de criaturas, né? Mas é o carinho, tá? É sempre bom deixar isso claro, porque às vezes alguns podem se ofender, e no momento hoje que a gente vive, às vezes é um motivo, nunca fui processado, espero não ser, mas sempre tem que dar esse embasamento. Então, com carinho e respeito, criaturas, percebam que nenhuma profissão que não seja o não médico, nenhuma profissão que não seja o propriamente estudante de medicina ou médico, tem a formação melhor do que a nossa para poder entender e compreender a ultrassonografia. Nenhuma. E olha que o próprio médico, o estudante de medicina, ele pode ter uma vivência clínica, mas a questão do contexto da imagem, como bem enfatizou aí o professor Danilo, o processamento de imagem, da anatomia radiológica, da física radiológica, aí, mandando um abraço aí para os professores que palestraram agora antes de nós, né? Nenhum profissional, o fisioterapeuta não tem, o enfermeiro não tem, eu não ia falar, mas o biomédico não tem, o biólogo não tem, nenhum profissional tem a base que a gente tem, viu, Isabela? Então, é uma questão apenas da gente se propor, se objetivar, aprofundar um pouco, sempre, um pouco não, né? Aprofundar essa condição e enxergar esse nicho aí como uma oportunidade de atuação, tá? Então, eu acho que as pessoas precisam dessa percepção. Claro que, uma vez formados, vocês enxergam o curso de fora, como nós hoje, né? Mas durante esse processo, né? Nem todos têm essa visão, como eu realmente também não tinha, né? Enxergava-se a ultrassonografia como um mercado, hoje faz parte do leque das questões que eu, quando posso, desenvolvo, mas e tudo, como eu falei muito bem para o professor Danilo, né? Tudo evolui, né? Isso tudo caminha. Percebam que hoje ele coordena essa pesquisa, que no início ele era um dos operadores,
de uma forma muito valiosa, muito importante. Ele buscou também trazer tecnólogos para esse nicho de atuação. Ele faz questão de uma forma muito cuidadosa, respeitosa sempre, né? E é o que ele construiu, o que ele constrói graças a essa pesquisa. E são pesquisas com um impacto. Eu espero em vida poder publicar, como eu já falei, né, Cleiton? Nas revistas que você publica. Claro que não é fácil, claro que não é sozinho, não é um trabalho solitário, né? Não é um trabalho isolado, é um trabalho de equipe, mas sempre... e isso que a gente precisa, professor Danilo, né? Isso que a gente precisa, pessoal, nivelar por cima. Qual foi o alcance da Isabela, que fez as perguntas, o Cleiton, o próprio Carlos aí, o Gabriel aí, que está aí pela Uninove também. Obrigado, Gabriel, pela presença aí, tá? Quer dizer, é isso. E não dizer quem faz menos, quem não quer menos, quem quer uma formação fácil, né? Não acho que esse não é o caminho, né? Não... Obrigado aí. Eu acho que esse deve ser a proposta, esse deve ser nosso ímpeto, tá bom? Fiquem com Deus, um prazer imenso. Professor Danilo, né? Nós somos suspeitos, colegas, trabalhamos juntos aí no curso de medicina, com tanto afinco, com tanto trabalho, muito trabalho, mas seguramente a gente está representando todos vocês, tá? Fiquem com Deus da minha parte, muito obrigado. Muito obrigado a todos. Obrigado, valeu, Alexandre, valeu, Márcio. Um prazer tê-los aqui com a gente. Ultrassom é sempre um tema que vai longe.